segunda-feira. Fala, Marcela, beleza? Tudo bem, Pedro? Boa tarde, tudo ótimo. Tudo beleza. Melhor agora que nós vamos falar de leilão de imóvel, Marcela. Que tema que você traz pra gente de bom hoje? Então, hoje eu vou falar sobre causos, né? O pessoal gosta de ouvir causos. Eu vou contar um pouquinho de um caos e eu acho que assim, quando a gente trabalha com leilões de imóveis, tem dois momentos muito importantes, né? Primeiro, a gente aprende a identificar boas oportunidades, porque o dinheiro está exatamente na identificação de boas oportunidades, comprar barato e vender a preço de mercado. Então, esse é o segredo da operação. Mas a gente também tem que ser bom e saber desenrolar as vendas, porque algumas coisas podem acontecer no decorrer da nossa operação, principalmente quando a gente fala de assessoria, no meu caso, que é a gente cuidar do dinheiro de terceiros, a gente precisa fazer com que a gente viabilize as vendas, né? A operação ela só encerra quando a gente vende. E para isso a gente precisa desenvolver algumas estratégias, né, Pedro? Perfeito, galera. Aqui a gente não fica só no como arrematar, não. A gente fala também sobre como vender. Você vai ter o lucro no bolso só com a venda, tá? O seu cliente, no caso do assessor, só vai ter dinheiro no bolso por causa da venda. Então, Marcela vai trazer um belo de um caos aqui que mostra as estratégias que ela adotou. Quero só ver, porque da outra vez que foi causos de missão na posse, foi como Marcela diz, tiro, porrada e bomba. Então deu confusão para todo lado, no final das contas deu certo. Conta pra gente qual que é o caos de hoje, Marcelo. O caso de hoje não é tão diferente, tá, Pedro? Eu gosto de trazer os casos mais complexos, porque são os casos onde a gente gera muito aprendizado, né? Então acho que é legal da gente trazer. E não é para assustar ninguém, é porque assim, sempre pode acontecer alguma coisa fora da curva. Então, como o Pedro falou, né, a gente não ensina somente o pré-arrematação, a gente ensina na prática, porque a gente vive disso, a gente faz isso todos os dias. Então a gente sabe que a operação só encerra quando vende. Então muitas coisas acontecem. Eu vou começar contando, Pedro, como é que começou a identificação dessa oportunidade, tá? Então, a Tá. gente identificou a oportunidade quando a gente começou a fazer a viabilidade jurídica do imóvel. A gente faz todas aquelas pesquisas para verificar ações judiciais em andamento. Era um leilão extrajudicial, tá? Não era um leilão judicial, era um leilão extrajudicial. E a gente identificou que tinha muitas ações, ou seja, o mutuário, a mutuária, eram extremamente combativos. Eles estavam, assim, há anos, Pedro, e há anos que eu digo assim, há mais de 20 anos brigando com o banco. Porque eles começaram discutindo primeiro sobre a inexigibilidade do contrato, cláusulas abusivas, contrato leonino. Foi a primeira discussão que eles tiveram. Esse processo se arrastou por quase 12 anos. Então, por isso foram 20 anos de briga. Eles discutiram 12 anos com o banco, tentando afastar, fazendo perícia. Então, teve prova pericial. Então, foi um processo super complexo. Assim que julgou improcedente a ação dele, eles recorreram, foi para o STJ, voltou. Então, assim, eu já sabia que eles eram pessoas que não deixavam o caso parar, sabe? Ao mesmo tempo, bom saber que muita água já rolou, tudo que tinha que ser alegado, né? Ou boa parte já tinha sido alegado, né? Exatamente. E aí eles perderam a ação. Quando transitou em julgado, o banco começou a fazer o processo de notificação extrajudicial via registro de imóveis para poder intimá-los para a purga da mora, porque eles já estavam inadimplentes, né? Desde quando entraram com a ação judicial, eles já estavam inadimplentes e o banco não fez nada porque eles estavam discutindo se o contrato era leonino, se não era, se estava correta a forma de correção das parcelas. E depois que aconteceu o trânsito em julgado, que de fato confirmou que o banco estava agindo de forma correta na cobrança das parcelas, eles começaram o processo para intimá-los da purga da mora. E aí o que aconteceu, né? Como esperado, eles como muito combativos, eles se esquivaram de todas as intimações, era um apartamento, tá? Não era uma casa, era um apartamento, e a citação deles, a intimação deles para a purga da mora se deu na pessoa do condomínio, né? O escrevente foi lá, compareceu no prédio, falou com o porteiro, falou que eles não iam descer para receber, e ele constou lá na ata. O banco, muito diligente, foi lá e fez os editais, porque falou, eles não estão em lugares incertos e não sabidos, mas, por precaução, porque eu já sei que eles são combativos, eu vou aqui fazer o edital para garantir que eles recebam. E quando eles já sabiam que estava acontecendo isso, eles entraram com uma ação anulatória para discutir o procedimento, dizendo que eles não tinham sido intimados, né? E eles E entraram com a aí? ação e O que eles que eles entraram. alegaram? Eles Porque alegaram foi que. entregue ao porteiro, né? A lei de alienação fiduciária coloca lá expressamente que o porteiro pode receber. Mas tem julgados, né? Que as pessoas ganham falando assim: ah, mas eu não morava lá, o porteiro não deveria ter recebido. Ah, o porteiro surrupiou a correspondência, não me entregou. Qual que foi a alegação da vez?
A alegação deles foi que eles moravam lá e nunca tocou o interfone para eles serem intimados. E que eles deveriam ter insistido para que ele fosse intimado lá no local. Então, aquelas coisas assim, totalmente levianas, que a gente sabe que são alegações bem frágeis, né? Que tinha essa peculiaridade desse caso. E o que aconteceu? Eles não recolheram as custas processuais, eles pediram justiça gratuita, o juiz não deu prazo para que eles comprovassem a justiça gratuita, eles não recolheram as custas processuais, essa ação foi extinta e eles entraram com uma nova ação, foi tudo na sequência, né? Entraram com uma nova ação e dessa vez eles já recolheram, só que aí eles atribuíram o valor da causa bem inferior, jogaram lá embaixo o valor da causa para que eles pudessem recolher as custas no mínimo, né? O imóvel em São Paulo, então eles recolheram pelo mínimo aqui do TJ de São Paulo, e eles pediram a liminar. O juiz, por óbvio, não concedeu a liminar, então a gente já sabia que eles tinham perdido uma ação anulatória, que a alegação era leviana, então, assim, em termos técnicos jurídicos, estava ok. O que tinha negativo ainda em termos jurídicos desse caso, tá, Pedro? A gente tinha que os débitos de condomínio e IPTU eram de responsabilidade do arrematante. Então, eu conversando com o cliente, falei, olha, o negócio é o seguinte, tem débitos de condomínio e IPTU, mas o que eu descobri? O banco pagou todo o débito de condomínio. Então, existia uma ação, sim, com mais de 150 mil reais, mas o banco já pagou esse débito. Então, hoje não tem débito nenhum. Dificilmente o banco vai vir cobrar de você. Não posso dizer que não, mas eu vou colocar na viabilidade financeira esses 150 mil para a gente fechar a conta dela. Mas é bem possível que esses 150 mil vai parar no seu bolso, porque o banco não deve te cobrar essa operação. E tinha também mais de 80 mil de débito de IPTU. E eu falei para ele, olha, eu já sei que acabou de lançar, que vai publicar o mês que vem, PPI aqui em São Paulo, que é o Programa de Parcelamento Incentivado, e que a gente vai conseguir pagar esse IPTU com desconto. Então, a gente vai ter uma redução na viabilidade financeira. Então, de apontamentos jurídicos, nós tínhamos um mutuário extremamente combativo, que a gente já sabia disso, e tínhamos os débitos de responsabilidade do arrematante, que a gente já tinha monitorado. A surpresa foi que foi lance único esse imóvel. Talvez por conta assim, do perfil do ocupante, dos débitos de condomínio que eram de responsabilidade do arrematante, que eram muito altos os valores dos débitos. As pessoas devem ter ficado assustadas com isso daí e não participaram do leilão e foi lance único, um apartamento em São Paulo, super tranquilo para você fazer uma arrematação em São Paulo para apartamento sem ninguém participar. Opa. Difícil, né? É por isso que eu falo para os mentorados, né, o Pedro? Às vezes as pessoas falam assim, apartamento em grandes capitais eu nem olho. Não é assim. A gente tem que olhar, só que a gente tem que ser mais sério nas nossas análises, né? Não dá para ficar só analisando eles, mas Exato. que tem oportunidades que saem sim com lance único, sai. Fernando Tubarão estava falando ontem na live dele, falando assim, que pegou também um no site no Zuc, né, que é o leiloeiro que tem mais visibilidade, também pegou com lance único, gente. Então, assim, não dá para ficar só em apartamento, em capital, em site de grandes leiloeiros. Mas não quer dizer que você tenha que descartar. A gente já pegou alguns, né, nesse sentido, né, Marcelo? Exatamente, por isso que eu acho assim, a gente tem que ser mais efetivo e rápido nas nossas análises, para não perder semanas analisando o imóvel, mas a gente não pode deixar de participar. Então, esse aí foi arrematado em lance único. Quando a gente arrematou, a primeira coisa que eu falei pro cliente vamos fazer a primeira parte documental, depois a gente entra em contato com esse mutuário. Por quê? Porque ele é muito combativo. Então, qualquer passo que a gente dê, pode ser que atrapalhe a operação. Até aí a operação tá bonitinha, né, Pedro? Não tem nada demais, né? Uma ação anulatória, teve uma ação julgada tranquilamente. A gente registrou, a documentação até que foi rápida, em menos de 30 dias a gente conseguiu fazer a escritura, conseguimos registrar o imóvel, não teve nenhuma exigência, e aí a gente começou as tratativas para negociação amigável. Quando a gente falou com eles, o Cris está perguntando como é que eu descobri que o banco pagou a dívida de condomínio. Só para eu explicar, tá, Cris? Eu fiz a pesquisa no site do Tribunal de Justiça, identifiquei a existência do processo de condomínio, e lá no processo do condomínio, analisando a íntegra do processo, eu vi que havia sido feito o pagamento e tinha o pedido do próprio banco pedindo a extinção da ação de condomínio. Por quê? Porque eles tinham quitado 100% das despesas. E a última parcela paga era em 2023. Então, eu sabia que de 2023 até que a gente pegasse a posse e tudo mais, seria do arrematante. Então, eu sabia qual era o valor, porque eu sabia qual era o valor da taxa condominial e a gente conseguiu colocar na viabilidade. Então, eu sabia porque eu olhei no processo, tá? Aquelas pesquisas que a gente sempre fala. O Pedro, quando ele dá as aulas, ele sempre fala, gente, a gente tem que olhar
todos os débitos e olhar os processos. Tanto se tem ação de condomínio, procura pelo CNPJ, pelo nome do condomínio, que aí você consegue identificar isso. Isso na assessoria, assim, a gente não pode passar esse checklist. Talvez quando a gente está escalando em leilões, você passe esse checklist. Mas para assessoria, a gente não pode pular isso aqui não, tá, pessoal? Hoje, por exemplo, a gente participou de um leilão, arrematamos um leilão judicial, em que a gente tinha analisado ali que o responsabilidade de condomínio ia ficar para o arrematante, e a gente virou e falou assim, tá, mas a gente vai dar 500 mil de lance, e tem ali em jogo um condomínio, que o condomínio é de 2017, 18. Aí eu falei assim, tô dando preguiça de olhar o débito de condomínio, porque eu sei que não vai passar de 500 mil, não tem nenhuma outra penhora, né? O Sim. débito condominial, ele é preferencial lá, então só se viesse um débito de IPTU ou trabalhista, eu nem ia procurar. Mas o Pierre é zeloso, o Pierre virou, não, vou dar uma olhada. Aí o Pierre foi, achou o débito, a ação do condomínio contra o devedor, estava lá, 200 mil reais. Eu falei, tá vendo? Não precisava nem ter procurado, que está abaixo do valor, mas vamos embora. Então, gente, tem que ter mais zelo sim, ainda mais quando tá cuidando do dinheiro dos outros, né, Marcelo? Exatamente isso, exatamente. Porque quando no nosso capital próprio, é o que o Pedro falou, não vai passar de 500 mil, então a operação não vai quebrar por conta disso, né? Agora, para o cliente, a gente precisa trazer clareza, porque ele pode não ter o capital para pagar tudo isso, né? Então, se às vezes você faz uma estimativa de que ele vai gastar no custo total da operação 300 mil reais e vem uma dívida de 200 mil reais que você não colocou, aí de 300 vira 500 o custo dele da operação e ele não tem. Ele tem, sei lá, 450, gastou com alguma outra coisa, enfim. A gente precisa tomar muito mais cuidado quando fala em assessoria mesmo, Pedro. Perfeito. E aí, continuando aqui a história, né? Então, a gente fez o registro e começamos a entrar em contato para fazer a negociação amigável. Por óbvio, primeiro contato já foi super grosseiro. Quem atendeu a gente foi a própria ocupante do imóvel. Ela disse que não tinha interesse nenhum em discutir, que ela já tinha uma liminar, porque ela ia ficar lá no imóvel, que ela tinha uma liminar que esse leilão não podia ter acontecido. Então, eu já sabia que não tinha liminar nenhuma, porque ela perdeu a primeira ação anulatória dela foi extinta, porque ela não recolheu as custas, e a segunda não tinha liminar. Ela até chegou a gravar para o tribunal para tentar a concessão da liminar, mas o tribunal não concedeu o liminar para ela. E aí eu falei, bom, tudo bem, então você não vai querer fazer acordo, eu vou entrar com a ação de missão na posse. Aí entrei com a ação de missão na posse, assim que a gente conseguiu a liminar, foi rápido esse trânsito ali da liminar, em menos de 5 dias saiu a liminar. Aí eu já entrei em contato novamente, falei, ó, temos uma liminar, tá aqui a liminar. Vamos negociar a desocupação? Ela disse, eu não negocio, eu não saio. Então, o que eu fiz? Corri atrás do oficial de justiça para que o oficial de justiça pudesse fazer o cumprimento da obrigação. Ele fez a intimação dela, super rápido, e quando ele chegou lá, ele avisou que ele ia cumprir e que ele ia segurar o mandado, que em 60 dias, se ela não desocupasse, ele ia voltar e cumprir a ordem, que foi exatamente assim que saiu na decisão do juiz, para ele segurar o mandado por conta do volume da vara, para que ele cumprisse. E o mais Santo interessante... juiz, hein? muito Nossa bom. senhora, gente, esse negócio de ter que expedir 2 mandados, né? Ter que confeccionar 2 mandados é uma porcaria. O tal do combo 2 em 1 é melhor que tem. É Né? o O juiz melhor. já manda o mandado lá falando assim, ó, tá aqui, o mandado serve para prazo para desocupação voluntária. Se não for cumprido, utilize o mesmo mandado para dar cumprimento na desocupação forçada. Aí economiza tempo. Exatamente. Pena que isso é raro, né, Pedro? Pois é, mesmo pedindo, nem sempre eles acatam, né? Mas quando sai, é uma puta economia de tempo, né? Exatamente, exatamente. E aí ela foi intimada e esse oficial de justiça, como estava tendo um remanejamento ali no Fórum de Pinheiros, esse oficial de justiça era um oficial de justiça da Barra Funda, ele era do Fórum Criminal. Eu não sei por que eles estavam designando outros oficiais de justiça de outros tipos de ação. Então, esse oficial de justiça era um oficial de justiça muito porrada, assim, sabe? Ele não era aquele oficial de justiça que faz vara da família, que é super paciente, que é o civilista e tal. Ele era oficial de justiça que intima criminal, ou seja, ele tem uma outra pegada, não tem paciência. Então ele já falou comigo, falou, Marcela, eu tô indo lá agora, ele tinha acabado de pegar, mas tô indo lá agora e já vou citar. Falei, beleza, mas você vai segurar o mandado? Vou segurar o mandado e se não sair a gente vai vir com o pé na porta. Eu falei, nossa, gostei desse oficial, né? Bom que já resolve o meu problema. Aí já comuniquei o cliente, ele foi intimar. E aí a advogada deles entrou no nosso processo para apresentar a contestação. Eu achei maravilhoso, porque já otimiza, né, todo o trâmite. E ela pediu liminar, dizendo que ela tinha uma ação anulatória para tentar suspender.
e tentar conectar os processos. Eu já fui lá no fórum, despachei, não deixei vincular, não vinculou as ações judiciais, mas eles começaram a causar nos processos. Agravo para tudo quanto é lado, tanto no processo dele quanto no nosso processo, para tentar impedir. Só que eles saíram um pouquinho antes dos 60 dias. Eles saíram com os 45 dias. E a gente estava monitorando, conversando lá na portaria, e o próprio oficial de justiça foi com 45 dias de novo lá no prédio, e ele falou, ó, o porteiro acabou de me avisar, que era uma quarta-feira, acabou de me avisar que eles marcaram a mudança deles para sexta-feira. A gente volta na segunda-feira. Aí eu falei, beleza, se eles marcaram na sexta-feira, vai ser bem antes dos 60 dias, melhor ainda pra gente, a gente já cumpre, ele vai colocar a gente na posse. Acontece que ela fez a mudança na sexta-feira. No sábado, o oficial de justiça me mandou uma mensagem, falou, eu sofri um acidente, não vou poder cumprir na segunda-feira. Eu falei, puta, eu tô devolvendo o mandado. Eu falei, não acredito. Eu falei, bom, vou fazer o seguinte, vamos tentar ir lá, porque como ela já desocupou o imóvel, saiu voluntariamente, a gente tem uma decisão, tem uma intimação, vamos conversar com a síndica, né? Avisei o cliente que eu ia lá. Pelo que eu me lembro do último caso, o pessoal ficou bravo, porque falou, desocupei o imóvel, mas não era pra você sair entrando, que não sei o quê, e deu pano pra manga. Quero escutar o final desse caos aí. Começamos o caos, agora você vai ver o caos. Hum. Aí a gente foi lá na portaria do prédio, eu me apresentei como advogada, apresentei a emissão na posse, apresentei a certidão do oficial de justiça que tinha intimado eles para desocupação em 60 dias, apresentei a matrícula do imóvel registrado no nome do cliente, tudo certinho. E a síndica conversou com o departamento jurídico dela, ela falou, não, beleza, pode entrar. Aí chamei o chaveiro, entramos no apartamento, filmamos. Quando eu saí do apartamento, passou 10 minutos, a síndica me liga. E fala, doutora Marcela, você falou que estava tudo certo, que podia entrar, não sei o que, agora eles voltaram, tem viatura da polícia aqui, todo mundo grita. Viatura da polícia? O que eles estão fazendo aí? Não tinha nada deles aí dentro, tipo, eles mudaram e tal. Não, você é uma mentirosa, e não sei o que. Eu falei, não, mas a gente te mostrou a documentação, a senhora que me autorizou a entrar, né? Você podia ter falado para mim, não, volte aqui com o oficial de justiça que a gente entra, eu tô com uma ação aqui em andamento, né? E você disse que eles tinham desocupado, eu entrei no imóvel. Ela falou, agora ninguém mais entra aqui, tá tudo proibido. Tô entrando no processo agora e a polícia já deixou eles entrar, eles estão dentro do apartamento, quando eles saírem, eu não deixo mais ninguém entrar. Bloqueio a entrada. Falei, ótimo, melhor assim. Aí eu perguntei, você vai entrar no processo mesmo? Ela falou, vou entrar no processo. E ela entrou no processo, tá? Ela foi lá, colocou a decisão dela, relatando exatamente o que aconteceu, que eu compareci lá, que o oficial de justiça tinha ido algumas vezes, printou a tela lá do aplicativo do condomínio, que marcou a mudança para o dia anterior. E aí a mulher abriu um boletim, né, de ocorrência contra o cliente e entrou com uns embargos de terceiros na nossa ação de emissão na posse. E esse embargo de terceiros era do ex-marido. Né, o ex-marido, ela se separou do marido, não se separou no papel, nem documentalmente, o banco nem sabia disso, né? Então, ela nem sabia disso. E o marido entrou com os embargos de terceiros, alegando nulidades processuais, dizendo que ele sequer nunca foi intimado no procedimento de execução e contestando a nossa propriedade, dizendo que a gente não podia ter a emissão na posse. E aí o juiz, eu me manifestei no processo, assim que o condomínio falou, eu fui lá despachar com o juiz, expliquei para o juiz o que tinha acontecido, e falei, Teresa, me manda lá uma constatação, vamos lá, para ver se tem alguma coisa dela. Eles falaram que tem lá, tá aqui, ó, eu tenho filmagens, mostrei as filmagens para o juiz, vamos lá, com o oficial de justiça. Não, doutora, eu vou mandar emitir na posse, não tem nada a ver, essa ação de embargo de terceiros a gente vai discutir depois. Eu falei, não, excelência, mas você tem que extinguir essa ação de embargo de terceiros, não dá para seguir com isso aqui, porque vai atrapalhar a venda para o cliente. Porque o que aconteceu? O que eles queriam fazer? Atrapalhar o nosso negócio, né? Então, eles entraram com os embargos de terceiros, porque qual que é o ponto, pessoal? Eu estava discutindo a posse e ele está discutindo a propriedade do imóvel. Ou seja, para vender esse imóvel, quem for comprar vai ficar com medo. Vai falar, pô, mas como é que eu vou comprar um imóvel que tem alguém discutindo a propriedade? A Marcela fala que o proprietário é fulano. Só que, na verdade, tem um terceiro dizendo que ele que é o proprietário. Eu não quero entrar nesse rolo. Então, olha o imbróglio jurídico. É um bom ponto. Porque, galera, é o seguinte, eu falo que comprar imóvel de leilão é muito mais seguro, muito mais tranquilo do que comprar imóvel no mercado tradicional. Você ir no imobiliário e comprar um imóvel, você está correndo muito mais risco. E diante desses riscos, de não ter um leilão extrajudicial, um procedimento de retomada com a lei de alienação fiduciária, de não ter o procedimento judicial no caso dos leilões judiciais,
que as imobiliárias, as boas, tá? Que a maioria não faz porcaria nenhuma. Elas vão lá e saem tirando um tanto de CND do proprietário do imóvel. Então, o cliente da Marcela teria registrado o imóvel está no nome dele, está na matrícula, só que uma boa imobiliária, na hora de fazer a intermediação, ela vai tirar a certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa de débitos não sei o quê, certidão victinária do imóvel, trocentas certidões. E lá estaria uma ação, tá, um embargo terceiro lá pedindo anulação do leilão, porque não teria sido intimado, vício, etc., do leilão. Isso aí pode afugentar clientes. Então, gente, por isso que a Marcela foi brigar para extinguir o embargo terceiro, né, Marcela? Exatamente. Fui brigar para tentar extinguir esses embargos terceiros para que evitasse esse tipo de problema para o meu cliente. A ação de missão na posse foi julgada na sequência, tá, Pedro? Assim que eu fui lá conversar com a juíza sentenciou a ação de missão na posse, determinou que o condomínio, independente de oficial de justiça me acompanhar ou não, autorizasse a entrada do cliente, porque ele era o proprietário, a missão na posse foi cumprida, eles desocuparam, não tinha penalidade nenhuma, nem o fato de ter entrado antes, a juíza entendeu, dos 60 dias, né? Porque a discussão deles o juiz me deu 60 dias, e na verdade a decisão em até 60 dias, né? E ele achou que ele tinha 60 dias só, né? Então, na verdade, em até 60 dias para ele desocupar. E aí ele ficou naquela discussão do se tinha o em até ou se era em 60 dias, né? E é uma discussão meio que gramatical, né? Que não leva a fundamentação nenhuma, e o juiz falou, não, você mudou. O ponto a partir do momento que você saiu, você desocupou o imóvel é do proprietário registral, você não tem direito nenhum. Se você podia ter saído em 59 dias, em 15 dias não tem problema. O fato de você desocupar o imóvel, a posse tem que ser entregue para o proprietário registral. Então, assim, a gente conseguiu a posse do imóvel, fizemos a reforma que tinha que fazer lá, e colocamos o imóvel à venda e a gente lutando para extinguir esses embargos de terceiros. E o juiz intimando o banco para se manifestar, a gente apresentou contestação, a gente pediu extinção sumária do processo, o juiz não despachava, eles pediam liminar para bloquear a matrícula, o juiz indeferiu, eles agravaram, a gente discutiu no agravo, tentaram pegar suspensão, tive que ir lá despachar com o desembargador para o juiz não dar efeito ativo para o agravo e atrapalhar o andamento dos embargos terceiros, vai que o tribunal desse um bloqueio da matrícula e impedir que a gente vendesse esse imóvel, né? Enfim, colocamos o imóvel à venda e começou, assim, visita toda semana. Imóvel muito bom, pagamos muito barato. Toda semana, 2, 3, 4 visitas e proposta vindo. E o que acontecia? As imobiliárias pegavam as certidões e viam lá a existência de uns embargos terceiros. E eu já tinha avisado, quando as imobiliárias traziam a proposta, falaram, tem uma questão jurídica que a gente precisa conversar do imóvel, eu preciso explicar. E eles achavam que a questão jurídica é que o imóvel é de leilão. Aqui em São Paulo, muitas imobiliárias já sabem que o fato do imóvel ser de leilão não tem um problema jurídico, né? Embora alguns advogados digam isso, eu já tive vendas, não nesse caso, mas vendas de outros imóveis, que advogado me liga e fala, não, mas o imóvel é decorrente de leilão. É um puta risco isso, né? Como se no mercado convencional não tivesse risco jurídico, mas o fato de ser decorrente de leilão tivesse um problema. E a gente sabe que é o contrário, né? No mercado de leilão a gente tem muito mais segurança. Esses advogados aí estão acostumados a arrematar carro de leilão. Aí pronto, o carro não vale nada, aí o carro não aceita seguro. Com imóvel não tem isso não, gente. Óbvio que se tiver alguma ação que continuar rolando, pode afugentar o comprador. Mas não é dessa forma. Qualquer imóvel de leilão tem que depreciar ou a imobiliária vai colocar que tem risco envolvido. Não é assim, né, Marcelo? Exatamente. É que fazem exatamente esse comparativo, né? Porque vai ficar manchado, né, o imóvel. Não fica manchado. É um imóvel convencional. A diferença é que o investidor comprou mais barato e vai vender ele a preço de mercado. Esse é o ponto que é clássico nos leilões. E aí, a gente falando com as imobiliárias, algumas que são mais desconhecem mais os termos, já ficavam assustados quando viam os embargos de terceiros, mas algumas prosseguiram na negociação, né? E o que acontece? As negociações, quando tem um risco jurídico assim, desse caso aqui, não é um risco jurídico grande para o comprador, mas quem está do outro lado, ele fica com muito medo. Por quê? Porque ele não sabe o que pode acontecer. E aí você tem que passar todo o passo a passo. Então começou assim, eu já elaborei, primeira coisa que eu fiz, Pedro, elaborei um parecer jurídico, eu como advogado eu posso fazer isso, então eu elaborei um parecer jurídico e falei ao meu cliente, vamos colocar em todas as imobiliárias esse parecer jurídico, explicando que não tem risco jurídico o fato desse imóvel
ter uns embargos de terceiros. E vamos explicar o porquê. Que a gente mostra que, na verdade, o interesse deles é só atrapalhar a operação, porque eles não têm... A matéria de direito deles é muito frágil, assim... Não posso dizer que 100% vai perder, mas eu posso dizer que 99% de chance do cara perder esses embargos terceiros existem. Esse 1% a gente fica no risco. Então, eu elaborei esse parecer jurídico e passei para as imobiliárias. As imobiliárias ficaram super tranquilas ao ler o parecer jurídico. Só que tem a tratativa com o outro lado, com o comprador. Então, chegou uma proposta que financeira fechou. Ele queria fazer primeiro financiado, depois ele queria à vista, e aí ficamos na discussão de como que ia ser a forma de pagamento. Fechamos que a forma de pagamento seria à vista, porque ele queria que eu colocasse no contrato o direito dele de evicção. E eu falei, isso está tranquilo. O direito de evicção eu coloco para você no contrato, porque de fato, ainda que eu não colocasse, você tem esse direito. Tá no Código Civil, né? A gente coloca o direito de evicção. Só que a gente tem que combinar algumas coisas, porque numa remotíssima hipótese desses embargos de terceiros serem julgados procedentes e de fato anular toda a operação, eu tenho que receber do banco o que eu paguei, para que eu possa devolver para você diretamente o que eu receber do banco com as correções. Então, a gente vai ter que colocar as bases de correções exatamente do que eu receber lá do banco. E a diferença do que eu tiver que te pagar, porque só eu que recebi, não paguei para o banco da operação, eu vou colocar na sua cláusula contratual que eu vou te repassar isso daqui com alguma correção. Então, vai ser a mesma correção que a gente vai colocar, que vai seguir o racional do banco, a gente vai colocar aqui. Só que você vai estar ocupando imóvel. E o meu cliente precisa receber os aluguéis desses valores. E inicialmente ele começou, não, porque Marcela, veja bem, esse valor de aluguel não é seu. O seu cliente tem uma ação de embargo de terceiros. Se tiver alguém que tem direito, é quem ganhar os embargos de terceiros. Se for seu cliente, é você. Se for o embargante, ele que tem direito ao contrato de locação. Aí eu virei para o meu cliente e falei, o negócio é o seguinte, agora a gente emperrou num ponto muito importante da operação, tá? Eu não vou abrir mão desses aluguéis para você. Porque se de fato você tiver o direito de evicção, eu não sei daqui quantos anos você vai ter que ressarcir isso daqui. Tá? E daqui quantos anos você vai ter que pagar? Quantos anos essa pessoa vai estar usando o imóvel sem nada a pagar por ele? Não tem como a gente abrir mão disso. Aqui é uma garantia sua a gente colocar no contrato que a gente tem o aluguel. Posso falar para o cliente, para o comprador, que se a gente não colocar o direito de evicção, que né, a gente já combinou com ele. Beleza, direito de evicção, correção, vamos fazer tudo certinho. Exatamente igual, não tem problema. Só que a gente quer os aluguéis caso a gente seja condenado a pagar a evicção, porque ele está ocupando. E a gente pode até colocar que a gente vai fazer o aluguel de acordo com os anos, enfim, a gente pode fazer uma estimativa de aluguel, mas a gente tem que fixar isso para que você tenha esse direito. Aí o cliente, mas aí a gente vai perder a venda, será que vale a pena? Qual que é o risco da gente perder? Eu falei, olha, eu não posso te falar, eu sou advogada, eu não posso te falar que você não tem risco nenhum. A gente não tem como saber o que o judiciário vai decidir. O que eu posso te dizer é que se você está assinando um contrato, assumindo o direito de evicção, sem colocar uma proteção para você, seu risco é grande de devolver todo esse dinheiro para ele, inclusive com correções e tudo mais, sei lá daqui quantos anos, pode ser daqui 5, daqui 10, daqui 15, porque uma ação judicial de evicção pode demorar muitos anos para acontecer, fora juros de 1% ao mês, enfim, muitas despesas para você incidir, e a gente precisa colocar isso no contrato. Aí tem que voltar para conversar com o comprador, né, Pedro? Essa é a parte mais complicada, porque o comprador, ele está assistido por um advogado que está defendendo os interesses dele e nem sempre ele é um advogado imobiliarista, né? Sim. E esse é um ponto muito complexo, porque o advogado do outro lado, ele até tinha um conhecimento, assim, sobre contrato de compra e venda e tal, mas ele não conseguia entender como é que a gente fazia a exigência desses aluguéis se os embargos de terceiros fossem discutidos. Eu falei, doutor, o negócio é o seguinte, o meu cliente, ele precisa que conste essa cláusula. Então, assim, a gente só vai vender se constar essa cláusula, senão a gente declina aqui, a gente nem perde tempo. Então, me diga sim ou não se você concorda com a gente pagamento de aluguel. Agora, o que eu posso te garantir é que se houver uma discussão de quem é esse aluguel, vai ser o meu cliente com o ex-proprietário. Não tem nada a ver com o seu cliente. Seu cliente pagou o que estava escrito no contrato. Seu cliente assumiu as obrigações contratuais. Ele não tem risco. Agora, o meu cliente, se ele não coloca o aluguel, ele tem risco de fazer. Então, vamos colocar a cláusula contratual? Você tem ideia, Pedro, essa negociação durou 60 dias para a gente conseguir chegar nos termos do contrato, porque eram muitas idas e vindas, muitas dúvidas, muitas reuniões. Estava bem desgastante. Assim, apesar de estar temeroso, estava muito interessado no imóvel. Estava, né? Porque a gente estava vendendo barato. Pois Estava vendendo barato. Assim, é um imóvel que meu cliente podia pegar 1.300.000, 1.250.000. A gente está anunciando
abaixo do preço, sabendo que tinha essa questão jurídica, e a gente, por ele pagar à vista, o cliente topou 1,050 milhão na mão dele, mas o custo da operação do cliente, Pedro, foi R$ 450 mil. Então, assim, um baita resultado, né, na Sim, operação. sim, É sim. um E baita aí, no resultado. final das contas, conseguiram emplacar o aluguel, a cláusula de aluguel. Conseguimos emplacar a cláusula de aluguel, depois de muita conversa, assinamos o contrato e vamos fazer a escritura agora essa semana para o cliente já receber os valores, depósito na conta e tudo certinho. Então, assim, essas estratégias da gente fazer a negociação, porque é um problema jurídico que, de fato, né, Pedro, inviabiliza. A gente tem um outro caso, que até a Lorena está com a gente, e a gente vai tirar o imóvel do mercado, para evitar que tenha esse problema, porque está mais difícil ali as negociações, a gente vai tirar do mercado para não queimar o imóvel. Então, vamos tentar resolver, julgar improcedente esses embargos para depois fazer isso. Por Mas isso que nesse tem que caso, ter jogo de cintura, tem que tem que ter ter. conhecimento. Para quê? Para desembolar uma negociação dessa, gente. A saída e a segurança que a Marcela deu, inclusive, para o interessado, foi sensacional. Virar e falar para ele o seguinte: olha, não se preocupe, porque você não precisa ficar preocupado que meu cliente, que é uma pessoa física, vá torrar o dinheiro que você pagou e depois lá na frente não tenha dinheiro para te dar, para te garantir eventual evicção. Evicção é a perda do imóvel no futuro por um fator pretérito em que o vendedor tem que arcar, tem que devolver. Então o cliente da Marcela teria que devolver 1,050 milhão, daí talvez 1 ano, 2 anos, se o embarque terceiro fosse julgado procedente. Daí a pessoa que está comprando fala assim, pô, mas quem é você na fila do pão para ter 1,050 milhão para me devolver daqui a 1 ano? Você vai ter gastado esse dinheiro, me apresenta alguma garantia. A garantia é, se eu perder, o banco tem que me devolver. Tá aqui ó, o edital falando, garantia de evicção, que o banco devolve tudo corrigido monetariamente e tal. Eu estou vinculando essa garantia a você. Então, Exatamente. você acha que o Bradesco, que a Caixa vai deixar de me pagar a evicção? Não. Então acabou. Tem um contrato aqui falando que é seu direito a evicção. Qualquer coisa, isso aqui é um título aqui para você entrar com uma ação e mandar barrar do banco de pagar a evicção, de pagar direto para você. Então foi uma saída de mestre e ainda teve essa cereja do bolo da discussão do aluguel, que teve que ter aí muito jogo de cintura para desembolar, né? E isso que você falou, Pedro, da gente apresentar patrimônio, né? A gente apresentou a declaração de imposto de renda para comprovar a saúde financeira do cliente. E foi a primeira coisa, eu já falei para o cliente, olha, a gente vai ter que demonstrar idoneidade. Então, assim, a negociação para o cliente confiar na gente, o advogado ganhar confiança na gente, a gente tem que mostrar idoneidade. Então, todo o conhecimento que eu tenho do ramo imobiliário, eu já vou começar apresentando tudo que ele poderia imaginar que é necessário fazer. Então, antes dele pedir, eu já apresentava. Então, apresentei parecer jurídico, apresentei resumo de todos os processos, esclareci todos os processos que esses mutuários tinham, expliquei a questão, né, da saúde financeira do cliente. Então tá aqui, ó, ele tem patrimônio, ele não tem só esse imóvel que ele está comprando, olha quantas operações ele tem, olha o imposto de renda dele, então assim, não é uma pessoa que não tem capital. Se algo der errado, você vai ser ressarcido. Tá aqui, ó, a comprovação do patrimônio dele. E a única ação que tem é essa. Então, assim, olha como o cliente é uma pessoa idônea, né? Você não precisa se preocupar com isso. E a gente está resguardando você. Então, assim, são estratégias que a gente tem que usar na negociação, né, de venda, que acho que é um ponto importante. E a grande sacada do bom arrematante, do bom assessor, é encontrar alternativas diante dos problemas. Porque se a gente simplesmente fala assim, então esse imóvel aqui, enquanto não julgar, a gente não vende. Você vai ficar quantos anos preso numa ação processual para você conseguir fazer a distribuição desse resultado para o cliente? A gente tem que ser efetivo, tem que ser eficiente e pensar fora da caixinha, né, Pedro? Acho que esse é a grande sacada. Perfeito. Quando o calo aperta, porque era uma operação que, em tese, era para estar tudo certinho. Não era para ter nada demais. Nenhum problema. Pois é, gente, mas tem, junto com a oportunidade, com a lucratividade, tem riscos mitigados, mas que a gente tem que passar por eles, tem que saber desembaraçar. Então, se você quer ser um investidor de imóvel de leilão, ou se você quer assessorar outras pessoas, né, e ganhar uma remuneração por esse assessoramento, você tem que ter conhecimento, você tem que saber o que está fazendo para poder pensar em estratégias, tá, galera? É isso que a Smart Leilões e que a Marcela Caribe passa para vocês aqui diariamente. Marcela, antes aqui da gente tanto responder a pergunta do Taveiras, que eu acho que é importante, que ele colocou, a evicção deve ser sempre estar prevista em edital. E eu quero que você também coloque para gente, depois o resultado final da operação, arrematou por tanto, revendeu por quanto, deu quanto de lucro. O que eu vou pedir para galera? Sigam aqui, galera, ó, setinha aqui em cima. Clica na setinha. Se você
Não segue a Marcela Carillo Leilão ainda? Só seguir. Marcela Carillo com 2L Leilão, tudo junto. Só clicar na setinha e seguir. Se não estiver aparecendo para você, só digitar aí na lupinha do Instagram. Se você é seguidor da Marcela e não segue Smart Leilões ainda, aí faço o mesmo. Siga Smart Leilões, tudo junto, tá, galera? É conteúdo na veia igual esse aqui, ó, diariamente, tá bom? Outro recado. Segunda-feira, hoje nós estamos numa quarta. Segunda-feira da semana que vem tem a Black Mob, galera. Quem aqui está nessa live e ainda não é smartano, tá marcando o toco. E vocês vão ter a maior oportunidade de entrar dentro do ecossistema Smart, tá? Nós vamos oferecer condições que nunca oferecemos antes, tá? Não é propaganda enganosa de Black Friday, não, tá? Vocês vão ganhar 7 cursos em um, vocês vão ganhar pós-graduação, vai ter tanta coisa envolvida que até quem já está dentro do ecossistema vai estar, opa, pera aí que eu tô querendo entrar também, galera. Tá? Marcela, vamos lá. Primeiro, essa questão de evicção sempre tem que estar no edital. Quer falar um pouquinho sobre isso? Falo sim, ó. Não precisa constar sempre no edital, tá? O direito de evicção, ele é um direito previsto no Código Civil. A maioria dos editais constam sim. A gente fez, inclusive, fiz uma live com o Renan, Pedro, falando sobre o direito de evicção, tá? Assistam no canal do YouTube, é uma live recheada de conteúdo, com muita informação sobre quando não consta o direito de evicção e o que a gente tem que fazer. Eu contei um caso prático também, tá, Pedro? Que a gente brigou para o cliente para que ele fosse ressarcido. E qual foi a argumentação nossa do direito de evicção? Porque tinha exclusão no edital sobre o direito de evicção. Então, o fato de não constar o direito de evicção, tá, Tavares? Não significa que você não vai poder cobrar do banco. Porque se o banco coloca lá expressamente a exclusão do direito de evicção, ele não pode. Você perdeu o imóvel por uma decisão judicial. Você pagou o preço do imóvel e você não tem o imóvel. Então, o banco vai estar se enriquecendo ilicitamente. Então, se você não consegue pelo direito de evicção porque foi excluído no edital, você tem a ação judicial de enriquecimento ilícito contra o banco. E ele é obrigado a te ressarcir de todas as despesas. Então, não é que é obrigatório constar no edital a existência do direito de evicção. Ele está previsto no Código Civil. Mas caso haja expressamente a exclusão, você não está desamparado. Você tem a lei do seu lado. É proibido no nosso Brasilzão aqui a gente falar que a pessoa recebe o dinheiro pela compra do imóvel, você perde o imóvel e você não pode receber de volta o dinheiro. Então, assim, isso é inaceitável no nosso ordenamento jurídico. Então, a gente consegue receber do banco. Então, não se preocupe com isso. Perfeito, Marcelo. Então, nós temos 3 casos, tá, galera? Primeiro, do edital prever garantia de evicção. Aí nós temos o segundo caso, que é o edital ser omisso, e temos o caso do edital, tá, excluir expressamente a cláusula de evicção. A princípio, essa exclusão da garantia de evicção não está errado de acordo com o Código Civil, de acordo com a lei. Lá no Código Civil fala que pode ser excluído se for excluído expressamente. Só que essa determinação legal é conflitante com o princípio de que não é possível enriquecimento ilícito, que a Marcela acabou de falar. Então, juntando o Lé com o Cré, mesmo que esteja expresso no edital falando que o banco não garante eventual evicção, ele vai ter que garantir por bem ou por mal, porque ele não pode se aproveitar. Se o edital, se a arrematação foi anulada, você concorda que o imóvel vai voltar para ele, porque não vai simplesmente voltar para o devedor e ficar sendo devedor plenamente. Vai voltar se ele é nada do banco. O banco não pode se enriquecer desse fato, tá bom? Então, muito bem explicado pela Marcela. Marcela, agora para a gente finalizar, conta aí, depois desse rolo todo que vocês conseguiram desenrolar brilhantemente para o seu cliente, quanto é que foi de lucro no bolso para o cliente? Então, o cliente está dando pulos de alegria, né? Essa semana aqui, a sexta-feira, ele vai assinar a escritura e vai receber R$ 1.040 no bolso dele, o que vai significar mais ou menos, já tirando o IR, algo em torno de R$ 550 mil de lucro para ele nessa operação. Então, assim, a gente mais que dobrou o capital dele, porque a gente gastou no custo da operação 440 mil, e ele vai fechar 550 mil já pagando GCAP na operação. Um baita resultado, né? O cliente está super feliz. E ele estava com muito medo, Pedro, quando entrou esses embargos de terceiros, de não conseguir vender. Então, quando a gente consegue encontrar alternativas e consegue dar um resultado para ele, ele fica eufórico, né? Porque a operação já era uma operação boa desde quando começou, né? Então, é o que eu sempre falo para os meus mentorados, Pedro. Qual que é o grande segredo do assessor? É encontrar oportunidades para a gente comprar imóveis com margem e liquidez.
Esse imóvel é exatamente isso. A gente comprou com margem e com liquidez. Ainda com um problema jurídico, a gente conseguiu vender abaixo do preço de mercado, com um puta resultado para o cliente, para que a gente conseguir dar mais velocidade por conta dessa questão jurídica que tinha. Então, assim, a gente tinha margem na operação e ainda assim garantiu mais de 50% de ROI para o investidor, né? Que é um baita resultado, né? Tá vendo, galera? Então, se vocês querem, ó, se tornar investidores de imóveis de leilão assim, se vocês querem se tornar assessores de imóveis de leilão e, ó, pegar 550 mil reais de lucro para o seu investidor, quanto é que o assessor ganhou numa dessa? Fala aí, Marcela. 250 mil. 250 mil, operação caixa forte, galera, tá? Então, participou do lucro, o assessor também. Gente, é só começar a seguir o conteúdo da Smart Leilões e da Marcela Carillo, combinado? Marcela, muito obrigado por mais uma excelente live, viu? Obrigada, Pedro. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço.